Eu vou conversar com o Leonardo Trevisan, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, uma ótima noite, muito obrigado por achar um tempo na agenda para atender a gente num feriado como esse e com uma notícia que cai como uma bomba, principalmente para os republicanos e lá nos Estados Unidos. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos escutam. Você tem razão, né? Cai mesmo como uma bomba, né? É uma bomba mais ou menos esperada, mas eles não, de alguma forma, eles não imaginavam que ela fosse tão rápida, né? Imaginava alguns dias para um processo mais de acomodação política. Só que o que se viu foi que o júri apenas se ateve aos fatos. Rafael, era muito difícil escapar de uma condenação no processo como ele estava. Nesse processo, o Trump enfrentava 34 acusações, todas elas de fraudes empresariais sustentadas não em depoimentos, mas sustentadas em documentos. Eram cheques, eram vouchers, eram pagamentos mensais que entravam na conta da atriz, ao mesmo tempo que saíam de fontes que eram, de alguma forma, fraudadas. Tudo isso foi levantado pela promotoria. Era muito difícil que o júri não compreendesse. O fato de, em 48 horas, chegar à decisão é porque eles apenas analisaram documento a documento. Não houve uma discussão, vamos dizer desta forma, temática, uma discussão em que havia dissensões. Os documentos falavam mais fortes do que as opiniões. É este o problema. Essa situação era uma situação esperada, só que não se avaliava a tensão proveniente e a rapidez com que essa decisão foi tomada. E o seu auxílio para responder uma pergunta, quem não acompanha em detalhes esse processo nos Estados Unidos e também a eleição americana, quando vê uma manchete como essa e essa condenação, se pergunta, ok, temos então o ex-presidente condenado e numa condenação que analisa 34 processos, em nenhum deles ele foi inocentado. O júri foi unânime nessa decisão. Num presidente, um ex-presidente, que agora quer voltar então para o Salão Oval, num momento como esse, mesmo com essa condenação, nós no dia 11 de julho vamos saber qual é de fato a penalidade que ele vai receber. Mas com esse resultado que temos hoje, ele pode continuar concorrendo à presidência, iniciar esse processo. Na verdade, ele já começou faz um tempo, mas essa nomeação acontece nos próximos dias. Ele pode ainda ser o candidato e vai se manter assim. Não há dúvida nenhuma. Nós temos que entender que a Constituição norte-americana faz algumas exigências e em nenhum momento fala em condenação judicial. Sabe, Rafael, para a gente entender por que ele pode continuar candidato, ele pode ganhar a eleição e, mesmo condenado, concorrer, ganhar a eleição e tomar posse, nós precisamos entender, primeiro de tudo, que há uma diferença fundamental na concepção de direito. Os Estados Unidos têm uma concepção de direito que é anglo-saxônica, onde a vontade do indivíduo, a vontade do eleitor é maior do que a vontade do Estado. Na concepção latina, a justiça, a presença do Estado é maior do que a vontade do eleitor. O que isso quer dizer? Que o eleitor norte-americano pode mais, a vontade dele é mais forte do que a decisão de um juiz. É isso que nós estamos falando. É uma concepção anglo-saxônica. É exatamente por essa razão que Donald Trump pode ser condenado nesses 4 processos, ganhar a eleição, governar os 4 anos e, quando terminar esse mandato, ele presta as suas contas à justiça. Isto não quer dizer que a justiça vai parar o processo, ele não seguirá seu curso, seguirá, mas seguirá também o respeito à vontade do eleitor. São 2 concepções. Essas concepções, elas garantem, de alguma forma, que Donald Trump, seguindo a Constituição norte-americana, pode sim tomar posse, mesmo que condenado, né, em todos esses processos. Que, aliás, Rafael, não é apenas o processo relativo da cidade de Nova York. São 4 processos. Da cidade de Nova York, é o processo relativo à invasão do Capitólio, que há uma incitação à insurreição, é o processo relativo aos documentos que ele retirou sem autorização da Casa Branca, sem poder fazer isso, e principalmente o processo da Geórgia.
Nós estamos um pouco esquecidos desse processo, que é o processo relativo a quando Donald Trump fez um telefonema que está gravado para o procurador eleitoral da Geórgia, pedindo que ele, abre aspas, arranjasse 11 mil votos para que ele virasse a eleição. Essa clara insinuação de uma fraude, uma incitação a uma fraude eleitoral é um crime grave nos Estados Unidos ou em qualquer lugar e, principalmente, é um crime estadual. Então, esse quadro é ainda mais grave do que todos os demais. Outro ponto que é super importante e que nós vamos entender o que vai acontecer a partir do dia 11 de julho, que é a liberação sobre a penalidade que ele vai sofrer nesse momento. Ali se fala que seria muito difícil ele chegar numa prisão, mesmo que fosse num tempo reduzido de até 4 anos. E quando nós acompanhávamos esse processo lá no início, a legislação, pelo menos, ela tinha algumas brechas que não eram tão claras, dizendo se preso, ele podia ser eleito presidente e continuar dentro desse pleito. Até ali as respostas ainda elas não eram claras. O que eu queria perguntar para o senhor é se é muito difícil, dentro do que nós vimos hoje, também do crime que nós acompanhamos hoje, que essa é uma tentativa de comprar o silêncio da ex-atriz de filmes adultos, que ele vá parar na cadeia, que na verdade ele receba então penas que são mais brandas. Olha, veja bem, nós temos uma série de atenuantes nessa situação. Primeiro, Donald Trump, neste primeiro julgamento, é réu primário. Isso pesa para uma condenação para prisão, para reclusão. Segundo, a idade de Donald Trump, 77 anos. A legislação norte-americana é muito clara em proteger para crimes leves. Isso é um crime leve. Não é um crime contra a pessoa, é fraude empresarial. Para crimes leves, o juiz pode ponderar a idade dele para um trabalho comunitário, por exemplo. Ele pode ponderar também que ele dê a sentença e suspenda a sentença, que eu acho que é o mais provável que vai acontecer, porque é notório que Donald Trump e o advogado dele, Todd Chapman, já avisou que ele irá recorrer em qualquer situação. Ele, inclusive, faz acusações muito pesadas ao perfil do júri, porque ele relaciona, o advogado relaciona o júri a um distrito que é muito democrata. Então, portanto, todos que eram esses jurados seriam democratas. Ora, o crime foi cometido nesse distrito. Então, de alguma forma, mas é argumento suficiente para pedir uma revisão desse processo em corte superior. Tudo isso pode acontecer. A idade dele para reduzir a pena, o juiz dá a sentença e suspender a prisão, de alguma forma, dar a sentença imediatamente Donald Trump entrar com um recurso. Essas três situações, elas terão um impacto jurídico menor do que o seu impacto político, Rafael. A decisão judicial sairá no dia 11 de julho. No dia 15 de julho, começa a convenção republicana que escolherá o candidato. Até lá, não tenhamos dúvida que Donald Trump vai usar essa pressão e essa condenação para se apresentar como uma vítima de um julgamento político. Isso é o que está sendo bastante insinuado, sem dúvida nenhuma. Mas muito, professor. Eu estava olhando aqui uma publicação que foi feita pelo New York Times, em questão de alguns minutos, eles dizendo que alguns e-mails foram disparados e vindo da assessoria, então, do ex-presidente, pedindo para que ele fosse considerado, nesse momento, um prisioneiro político e que as doações que elas não fossem paralisadas. É possivelmente o rito que a gente vai acompanhar a partir de agora. Mais uma vez o ex-presidente se colocando como vítima dessa situação e tentando evitar que isso faça um derretimento dele nas pesquisas eleitorais. Rafael, quando você estava apresentando o programa, você lembrou o ativo treinamento de media training, o media training do senhor Donald Trump, né? Sim. Eu desconfio, Rafael, que se nós pudéssemos convidar o senhor Donald Trump para ser professor de media training, seria excelente, né? Porque ele é muito bom nisso. Ele é muito bom no uso da mídia, ele é muito bom no uso de vários recursos de processo midiático em que ele é muito competente nisso. Sem dúvida nenhuma, ele vai usar essa decisão como um processo de vitimação, como um processo de vitimização. Ele vai se apresentar como uma vítima do sistema.
me surpreende, né, que ele já está, na primeira hora, se apresentando com a carga de uma expressão como de prisioneiro político. Né? Bem interessante que ele já está usando esse recurso que eu imaginava que seria para daqui a alguns dias, mais próximo, depois da sentença. Ele está sentindo, de uma certa forma, uma pressão. E o motivo é conhecido para que Trump tenha essa pressão. Aproximadamente, há diferentes pesquisas que vão entre 5% até 15% dos eleitores que dizem votar em Trump reanalisariam esse voto a partir de uma condenação judicial. Isso é real. É com esses eleitores que poderiam oscilar seu voto pelo julgamento, pela decisão judicial, que Trump vai começar a conversar agora. Nós precisamos ter clareza que as pesquisas, que a média das pesquisas estão sinalizando um empate absolutamente rigoroso. Elas, no momento, elas sinalizam Biden 1 ponto percentual apenas à frente de Donald Trump. 1 ponto. Está empatado praticamente o jogo. Nós estamos em maio, final de maio, e as eleições são em 5 de novembro. Temos um longo percurso. É neste processo, é nesta situação que Biden vai fazer bastante uso de todas as suas competências e habilidades para usar a mídia. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, será se apresentar como uma vítima de um julgamento político. Professor, eu queria muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui no feriado, conseguir explicar isso para a nossa audiência de uma maneira que nós conseguimos, pelo menos, esmiuçar os detalhes, entender o que pode acontecer a partir de agora, o que já aconteceu até esse momento e colocar todo mundo nessa mesma página para verificar qual é o futuro do ex-presidente que agora tenta, mais uma vez, ocupar o Salão Oval, Donald Trump. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Rafael, mais uma vez o convite de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, até mais.